Olá, meus amados irmãos, meus amigos que acompanham o nosso canal, que Deus abençoe vocês neste dia maravilhoso que o Senhor nosso Deus nos deu, e nós agradecemos ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito vir sobre as nossas vidas. Eu quero ser taxativo na mensagem que quero vos trazer nesta oportunidade, trazendo um dos profetas menores, identificado como Miqueias, capítulo de número 7, versículos 6 e 7, que nos trazem uma realidade que ocorre atualmente. Livro que foi escrito há milhares de anos atrás, mas que, se nós formos fazer uma comparação com os dias atuais, nós observamos que essa palavra ela está mais atual do que o jornal que vai sair na edição de amanhã, evidentemente. Miqueias capítulo 7, versículos 6 e 7 está escrito, versículo 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. 2 versículos apenas para nós meditarmos rapidamente aqui, juntamente com vocês. Estamos aqui diante de uma palavra que saíram da pena de um dos profetas menores, Miqueias, que fala a respeito de algo que no Novo Testamento, se não me foge a memória, no Sermão do Monte, Jesus já havia falado isso. Ele, evidentemente, conhecia muito bem o Pentateuco, o Velho Testamento, os profetas, e ele falou a respeito disso aqui nos dias dele. Ele disse, os inimigos do homem serão os das suas próprias casas, né? Os membros da própria família. E aqui o profeta está dizendo, há muitos anos atrás, que em Israel, que estava vivendo em uma situação de escassez espiritual, estavam com as suas vidas espirituais degradadas, estavam em queda profunda, e ali os filhos não tinham respeito pelos pais, as noras não tinham respeito pelos seus sogros, e os netos pelos avós, enfim, a família estava sem estrutura, completamente desestruturada, e não havia paz, não havia harmonia entre a família. E olha que isso estava ocorrendo há muitos anos atrás, antes de Jesus nascer. E Jesus também falou a respeito disso. A diferença da revelação de Jesus, em comparação com o texto de Miqueias, é que Jesus, ele espiritualizou esta questão aqui, dessa inimizade dentro da própria família. Mas vamos falar um pouco aqui de forma literal. Você que está me vendo agora, esta palavra é verdadeira ou não? Isso ocorre ou não ocorre? Ou todos os lares são perfeitos? Há inimizade dentro das famílias? Você conhece algum caso em que o filho ele chegou a agredir a sua mãe? Ou ao seu pai? Ou o sogro ao genro? O genro ao sogro? A nora à sua sogra? Sim ou não? Só para você ter uma ideia, agora recentemente foi notório aqui na cidade de Pedreiras, um jovem que foi flagrado no momento em que estava agredindo a sua própria mãe. Haviam pelo menos 3 pessoas na sala, e uma dessas pessoas estava com o aparelho celular e apertou no REC durante aquela discussão. Há informação de que o filho estava agredindo a mãe porque estava querendo extorquí-la, né? Tirar dela dinheiro para adquirir drogas, que ele não tinha dinheiro para comprar a droga e manter o seu vício. Por isso ele passou
a agredi-la. Isso causou um grande alvoroço no bairro, chamaram a polícia, aquela coisa toda. E isso tem ocorrido em todo o território nacional, em todos os 26 estados do país e o Distrito Federal. A gente que acompanha os noticiários nacionais, a gente vê isso direto, os noticiários locais também mostram esse tipo de coisa. Então, o inimigo não está distante, o inimigo está pertinho de nós. Pode ser que alguém esteja criando o seu próprio inimigo. Já vi casos demais. Eu, como repórter, já cobri casos em que o filho tirou a vida do próprio pai, depois de adulto. E então esse pai criou o seu assassino desde pequenininho, dando tudo do bom e do melhor na medida do possível, roupa, calçado, alimento, remédio, material escolar, levando para a escola, porque um pai que preza pelo seu filho, ele vai deixar na escola, depois vai buscar, principalmente nesse período em que nós estamos aí por falta de segurança no país. Então, ele criou aquele monstro, ele alimentou o seu algoz, ele alimentou aquele que iria tirar a sua própria vida. E o profeta Miqueias recebeu de Deus esta revelação e também viu acontecer dentro do contexto da sociedade da época essas coisas que ele relatou no seu livro. E hoje acontece isso também. Jesus, ele usa esse texto para ensinar os discípulos. Ele diz: olha, os próprios inimigos do homem são os membros da sua própria família. Aí aqui ele espiritualiza assim, porque hoje ele diz, pai se levantará contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra, não é? E os inimigos do homem são os membros da sua própria família, ele se referindo principalmente à escolha do cidadão em servir a Deus, que muitas vezes não é compreendida pelos demais membros da família. Aí há aquela divisão dentro da própria casa. Pode ver que dentro da casa de Jesus mesmo havia uma certa divisão. Quando fizeram uma grande festa e convidaram todas as pessoas da família de Jesus, os irmãos chegaram para ele e disseram: e aí, você não vai para a festa? Olha, as pessoas, quem faz o que você faz tem que se mostrar ao mundo. Jesus disse: vocês vão indo aí porque não chegou ainda a minha hora. Então os próprios irmãos de Jesus, a priori, tinha essa questão desse atrito com ele, por ciúme, alguma coisa parecida. Então Jesus foi alvo também dessa inimizade dentro da própria família, porque ele era um servo de Deus, diferente dos demais, e isso provocava esse tipo de situação. Se a gente for também observar lá no Gênesis, isso ocorreu dentro da família de Jacó, um dos patriarcas, tinha 12 filhos, e o mais novo, chamado José, se destacava dos demais e provocou ciúme nos demais irmãos, que acabaram arquitetando um plano macabro de matar o próprio irmão. E você conhece muito bem a história. Não chegaram a matar, mas aí colocaram dentro de uma cova, depois venderam para os ismaelitas, que depois foi para a casa de Potifar, que depois foi preso e só saiu de lá para reinar. Porque Deus, ele tem plano até nessas coisas. Mas estamos falando aqui de desavença e falta de união na família. Então o profeta profetizou que isso haveria. Aconteceu no passado, está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo. Mas o profeta, ele mostra que há uma esperança. No versículo 7 ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então, para mim e para você, ainda que estas coisas estejam ocorrendo dentro das nossas famílias, não deixemos de orar, não deixemos de acreditar, não deixemos de buscar a Deus, sabendo que o Senhor nos dá uma esperança de que essa desunião, essa falta de harmonia, ela pode acabar. De que maneira? O apóstolo Paulo, quando ele foi preso ali, vocês lembram? Juntamente com Silas, e Deus enviou o anjo que sacudiu a cadeia e tal, e o preso, o carcereiro queria se matar, e ele disse: não te faça nenhum mal, porque nós todos aqui estamos. Ele viu ali aquele episódio acontecer, ele disse: o que eu hei de fazer para
alcançar a vida eterna. Para ser salvo, Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a esperança para a família é Jesus. Você que está me vendo, aceita a Cristo, depois o teu pai aceita, depois a tua mãe aceita, depois o teu irmão, depois o teu sobrinho, depois o teu tio. Daqui a pouco é a família toda. Josué, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir do momento que todos os membros da família comungarem da mesma fé, aí a paz irá reinar. Então esta é a nossa esperança. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa que está me vendo agora, pode ser que esteja passando, meu Pai, por esta situação de atritos familiares, de problemas dentro da própria casa, desunião, meu Pai, não comungam do mesmo pensamento, cada um quer fazer algo diferente, tem discussões, palavrões, muitas vezes até agressões físicas, mas o Senhor é poderoso para transformar, meu Pai, o curso dessas vidas, transformar esse lar de um lugar de guerra para um lugar de paz, um lugar de escassez para um lugar de prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.